Boa tarde, quinto ano, 28 de maio, então, hoje já é quinta-feira, né? Essa semana ficou mais curta. Temos primeira aula de português e a segunda aula de ética, ok? Então, vamos lá. Abrindo a nossa apostila na página 98 de português, nós vamos fazer atividade sobre o uso do R ou do RR, tá bom? Então, como a gente sabe quando usar o R e quando usar o RR? Muitos de vocês já sabem e alguns de vocês já tiveram essa aula. Mas eu vou dar uma relembrada para vocês. O que acontece? Quando a gente usa um R só no meio da palavra, ele tem o som R ou R, tá? Porque o R ele tem três sons. R, R e R, né? Então, quando eu falo arará, ele tem o som R. Por quê? Porque é um R só que a gente usa no meio da palavra. Quando eu falo porta, é porque é um R só no meio da palavra, antes de consoante. Quando eu uso esse som, ele pode ser um R só no começo da palavra, como em rato, Rafael, né? Ou quando tá no meio da palavra aí a gente tem que usar dois R's para fazer esse som. Carro, carroça, né? Então a gente usa esse RR para fazer esse som quando tá no meio da palavra, tá bom? Então dois R's quando tem o som diferente dos outros dois sons que eu mostrei. Então vamos lá. Número 1. Escreva as palavras utilizando um R ou dois R's. A. Véspera. B. Primeiro. C. Arrancada. D. Rastro. E. Correnteza. F. Querer. Ok? 2. Organize as sílabas e escreva as palavras. Depois marque na coluna correspondente o que você observou sobre a letra R, né? Então, você vai marcar um xizinho se foi um R só ou se foi dois R's, tá? As sílabas já estão separadas e estão em ordem errada. Vocês vão ter que descobrir qual é a palavra que se formou aqui, onde está escrito palavra. Então, rabó, abó, vocês vão ter que organizar essas sílabas, formar a palavra abóbora. Qual o R que foi usado? Um R só ou dois? Então, vocês vão colocar um xizinho num R só, tá? Então, daí vamos ter que descobrir qual que é a segunda palavra, a terceira, a quarta e a quinta palavra, ok? 3. Escrevam os nomes das imagens com R ou RR. Então, vamos descobrir quais são os nomes dessas imagens aí, tá bom? Temos aí um pirulito, um berrante, barraca, arroz, rosa ou flor e canguru. Na página 99, nós temos uma atividade brincando com a criatividade que nós não faremos, tá? E lá embaixo nós temos uma atividade brincando. Essa atividade pode ser feita na sua casa, tá bom? Vai ser uma atividade de dobradura, que no final vai se transformar em um papagaio, esse origami. Então, essa atividade pode ser feita por você hoje, tá? Depois que você terminar as lições. Se você não tiver um papel que é de um lado verde e de outro lado branco, como aqui está, você pode pintar o seu papagaio depois de pronto, já com a folha branca normalmente, tá bom? Vamos lá. Página 100. Agora a gente vai ler sobre o papagaio, tá bom? O texto do papagaio. Vamos ler lá. A lenda de como surgiu a voz do papagaio. Vamos descobrir como que surgiu a voz segundo a lenda, tá? Vocês lembram que lenda é uma história que a gente conta que geralmente foi inventada, né? A lenda são histórias que passam de gerações para gerações, tá bom? Vamos lá, deixa eu só confirmar um negócio aqui. Tá, legal.
Então, essa dobradura de papagaio, ela vai servir para a aula de amanhã de arte, de sexta-feira, tá bom? Vamos lá. Já contei muitas histórias de quelônio e de felino, mas agora é uma lenda que no verso eu afino, para dizer de um papagaio que antes era um menino. Não se assuste, meu leitor, nem despreze a poesia. É que a voz do papagaio no passado não existia. Afinal, lendas misturam o real com a fantasia. E o menino era guloso e comia sem parar. Adorava engolir sem ao menos mastigar. O que visse pela frente para a fome saciar. Certo dia com a mãe, a floresta caminhou. De uma bela mangabeira, muitas frutas retirou. E ao voltar para sua casa, sua mãe na brasa as assou. O menino olhava a brasa que assava sem parar, ficou com água na boca e começou a suspirar. A barriga da miséria nessa hora eu vou tirar. Sem pensar que estavam quentes, uma a uma retirou. Jogou as frutas na boca e engoliu nem mastigou. E você, caro leitor, adivinha o que passou? Tentou cuspir as mangabas, a garganta foi fechando com aquilo que engoliu. Crá, 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 crá. Foi o som que lá surgiu. Mas não foi só o som novo que o menino recebeu. Com a força que ele fez, um bico nele cresceu. E uma cauda bem formosa no garoto apareceu. Cada vez que ele coçava, uma pena aparecia, e plumagem colorida o seu corpo recebia. E o som do crá-crá-crá toda hora ele fazia. O menino transformou-se em um bicho vaidoso. Bateu asas, mas deixou-nos um presente valioso. Papagaio hoje fala porque um dia foi guloso. Será que essa história é verdadeira? Será que o papagaio um dia foi menino? Vocês acreditam nisso? Eu não acredito nisso. Eu acho que é só uma lenda, né? Uma história contada de gerações em gerações, mas que não é verdade, né? É fictícia, né? Aqui no glossário nós temos significados de algumas palavras. Felino, animal como gato, onça pintada e leão, então são animais da família do gato. Mangabeira, árvore que dá a fruta mangaba. Eu nunca comi uma mangaba, não sei nem como é. Se vocês já comeram mangaba, vocês me falam depois, tá bom? Quelônio, réptil que tem carapaça, como tartarugas, cágados e jabutis, tá bom? Então, vamos agora para a página 102, realizar as atividades. Nós vamos fazer a 102 e a 103, tá? 102, brincando com o texto. Nos versos, mas agora é uma lenda, que no verso eu afino. Qual é o sentido da palavra destacada? Afino, né? Que no verso eu afino significa desmanchar, desorganizar ou combinar, tá? 2. Quem é o leitor que o autor se refere na segunda estrofe? A segunda estrofe está falando assim. Não se assuste, meu leitor, nem despreze a poesia. É que a voz do papagaio no passado não existia. Afinal, lendas misturam o real com a fantasia. Quem é o leitor, né? Que está falando, não despreze, meu leitor, né? Quem é o leitor que ele está falando? 3. Essa história é verdadeira? Justifique a sua resposta. Eu justifiquei a minha para vocês. Então, agora vocês vão justificar de vocês. Se vocês acham que é verdade, que o papagaio realmente veio do menino, ou se é mentira e por quê, tá bom? 4. O que o menino quis dizer com a barriga da miséria nessa hora eu vou tirar, né? O que significa essa expressão? Vou tirar a barriga da miséria. 5. Resuma a história contada no poema. Então, aqui na 5, vocês vão escrever a história do menino que virou papagaio de uma forma bem pequenininha, tá bom? Resumindo tudo que vocês entenderam aqui nessas linhas.
Agora a gente vai fazer atividades da página 103 para finalizar o nosso dia de português, tá? 1. Descubra os pares de antônimos no quadro abaixo e copie-os a seguir. Então, a gente tem que descobrir os contrários, tá bom? Os antônimos. Então, se eu escrever aqui difícil, do outro lado vai ter que estar fácil, tá bom? Então, vai descobrir e vai riscando o que você já copiou para não se perder na hora de copiar, tá bom? 2. Componha frases com os homônimos de cada palavra destacada. Nós já aprendemos homônimos lá no começo do ano, tá bom? Então, sinônimos é quando as palavras têm o mesmo significado, palavras diferentes têm o mesmo significado. Por exemplo, feliz e alegre. Os antônimos, que é dessa atividade número 1 que nós vamos fazer, é o contrário. Então, alegre, triste, né? São contrários. E os homônimos são palavras que têm a mesma escrita ou uma escrita bem parecida, mas que significam coisas diferentes. Por exemplo, cesta de sexta-feira e cesta de carregar docinhos para casa da vovó. Entendeu? Então, são palavras que se pronunciam igual, mas o significado delas é diferente, tá? Vamos lá. Por exemplo, rio. Rio de nadar ou Rio de Janeiro. É a mesma palavra com significados diferentes. Homônimo, tá? Esse é o acento de Márcio. Qual é outro significado para a palavra acento, tá? Que não seja onde você senta. B. Comprei 100 laranjas. 100 laranjas é o número 100. Qual é o outro significado para 100? Tá? Pode ser escrito de forma diferente. 3. Encontre os sinônimos e antônimos das palavras indicadas. Então, na frente da própria palavra dentro do quadradinho, você já escreve, tá bom? Sinônimo de robusto, que significa robusto. Estou em dificuldades, procura no dicionário. O dicionário é nosso melhor amigo, tá bom? Ele vai dar o significado de todas as coisas. Então, procura no dicionário que tem lá. Sinônimo de robusto, escreve na frente da própria palavra aí dentro do quadradinho, tá bom? Sinônimo dessas palavras da esquerda e o antônimo das palavras da direita, tá? Lembra que metade é sinônimo, metade é antônimo, tem que prestar atenção. Depois, né, amanhã a gente já vai iniciar na página 104, falando sobre a classificação dos substantivos. Então, por hoje, é só isso de português, já que a gente volta com ética. Beijo!